bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, 11h30 da noite, é canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter, @Gente que Fala AM, o WhatsApp 974012235, chat no site da AltV, ainda um telefone que fica à sua disposição, é aqui de São Paulo, é 11 5052 6622. E hoje, quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. Parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, todas as quintas-feiras. Promotor de Justiça, Dr. Roberto Liviano, que é presidente do MPD. Prazer tê-lo aqui. Prazer, Zancopé, é uma grande alegria estar aqui com você e alegria também ter o Jorge Eluf, amigo do MPD, presidente da Comissão de Controle Social de Gastos Públicos, a OAB, que essa semana lançou a importante campanha Corrupção Não. É uma grande alegria estar aqui e essa nossa parceria que vem gerando audiência e participação, esperamos os ouvintes, telespectadores, 97401-2235, 5052-6622. Boa tarde, doutor Jorge Eluf. Boa tarde, Zancopé. É um prazer enorme estar aqui, participando desse programa, juntamente com meu estimado amigo e líder do Ministério Público Democrático, doutor Roberto Liviano, e estamos à disposição para responder as perguntas que nos forem formuladas. É um grande prazer. Doutor Roberto Liviano, semana passada, dentro do Gente do MPD que Fala, no final do programa, depois do programa, eu até me penalizo aqui porque eu não registrei o nome, mas quero saber, quando vê uma sigla dessa, se é partido político. Então, eu gostaria que o senhor esclarecesse bem e depois eu falo do teu livro. Muito bom. É bem oportuno isso, e o telespectador e o ouvinte, é importante que mande essas questões. O Brasil tem essa cultura das siglas, né? Sim. E a gente, para não falar demais e muitas palavras, a gente às vezes usa, né? Mas não tem nada de político. O movimento do Ministério Público Democrático é uma organização apartidária, é uma organização também de natureza não corporativa, uma associação de promotores de justiça e procuradores dos diversos ministérios públicos, que trabalha para aproximar o Ministério Público da sociedade. Trabalha desenvolvendo ações para fortalecer a cidadania, educação popular em direitos, promoção de debates como Gente do MPD que Fala, assim como outros congressos, seminários, tomada de posição em assuntos importantes, como a questão da maioridade penal. O MPD firmou posição contrária à redução, né? Portanto, é uma organização de promotores que estuda, examina e se posiciona sobre temas importantes da justiça e da cidadania de caráter apartidário e não corporativo. O teu livro Corrupção, incluindo a nova lei anticorrupção que você trouxe hoje aqui, né? Este livro, aqueles que acompanham o Gente que Fala, o doutor Roberto Liviano está oferecendo para que a gente possa presentear um dos que participam do nosso Gente que Fala sempre. É Corrupção, o título do livro do Dr. Roberto Liviano é Corrupção. Combate, né? Porque combate à corrupção. Aliás, quando vê esse tipo de título, né, tem uns que é manual, viu? É verdade, um verdadeiro manual de para orientação. Na verdade, o título é para as pessoas terem noção da abrangência do assunto, mas uma coisa muito importante que se deve dizer, apesar da base do livro ser a defesa da minha tese de doutorado, a linguagem ela foi trabalhada. Depois que eu defendi a tese, eu mexi no texto para que as pessoas das diversas áreas pudessem acessar esse conteúdo. Portanto, é um livro que traz uma série de apontamentos atualizados sobre o tema do combate à corrupção no país, né? Quer acrescentar alguma coisa, doutor Jorge? Não, eu acho essa obra fundamental, porque a lei anticorrupção é muito recente, ela foi regulamentada depois de um ano de entrada em vigor, ela foi regulamentada agora, faz poucos meses, pelo governo federal, e esse livro é bastante elucidativo, ele traz exatamente os pontos principais da questão da lei anticorrupção, que é uma lei inovadora, porque ela passou agora a regulamentar
o comportamento das empresas, em sua relação com a administração pública. Então, as empresas é que vão ter agora obrigação de manter um sistema de compliance, que chamam, um sistema de ética empresarial, um sistema de integridade empresarial ao lidar em negócios com a administração pública. Porque me parece que este momento que vive o Brasil é a primeira vez, nunca antes na história deste país, que nós temos o corrupto e o corruptor no mesmo processo. Nós nunca tivemos isso. E era muito fácil, né? Porque o corrompido ficava lá e não só isso, Zancopé. Não tinha a origem da... Mas pessoas que eram consideradas intocáveis pela lei, são alcançadas pela lei, estão sendo presas, estão sendo responsabilizadas, e é necessário que se tenha isso realmente para que as pessoas não tenham a impressão, e que nós não tenhamos esse caminho, de ter pessoas mais poderosas e ricas que não são alcançadas pela lei. A lei é igual para todos, né? Desde a pessoa mais simples até a mais poderosa. Quem transgride a lei deve ser responsabilizado e punido, e nós estamos neste caminho de promover essas responsabilidades. Existem muitos passos ainda a percorrer, mas nós estamos percebendo que há gente muito poderosa aí sendo alcançada pela lei, e isso é importante, que ninguém se ache blindado e intocável. Posso fazer uma observação, acrescendo a essa observação do Dr. Liviano? Na verdade, as empresas que participavam desses acordos, desses cartéis, desses distribuição de propinas, elas eram consideradas vítimas, porque fazia parte do sistema. Ou você faz assim, ou você entra nesse esquema, ou você está fora do mercado. Então, hoje, estamos mudando essa cultura e passamos a responsabilizar aqueles que corrompem. Eles não podem alegar simplesmente, sou vítima desse sistema. Não. Eles são copartícipes, são cúmplices e, portanto, devem responder na medida das suas responsabilidades. Dr. Roberto Liviano, Dr. Jorge Eluf, o movimento do Ministério Público Democrático enviou ofício ao Procurador-Geral da Justiça de São Paulo, Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, cumprimentando-o pela iniciativa de consultar a classe sobre a possibilidade de promotores de justiça concorrerem ao cargo de Procurador-Geral da Justiça. De acordo com a legislação, o governador escolhe para o posto máximo do Ministério Público qualquer membro da entidade que atua na segunda instância da justiça. Não, na verdade não é bem assim, Zancopé. O Então, governador hoje, sim, a regra do jogo, dentre os procuradores de justiça, que são aqueles que atuam em segundo grau, né? Aqui em São Paulo nós temos 300, estes são elegíveis, né? Estes se candidatam, existe uma votação plurinominal, as pessoas votam em até 3, e os 3 mais votados integram uma lista tríplice que vai ao governador, e ele tem liberdade de escolha desde o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro colocado. O que está se colocando aqui, a novidade é que depois da provocação de um organismo do Ministério Público, que é o CONEP, Conselho de Políticas Institucionais, o CONEP provocou a Procuradoria-Geral no sentido de fazer uma consulta em relação à ampliação da capacidade eleitoral para os promotores, para que não só os procuradores de justiça possam concorrer ao cargo máximo. Aliás, é importante que quem nos ouve, quem nos vê, saiba que hoje, no Brasil, das 27 unidades da federação, 22 já permitem, né? Só 5 unidades da federação hoje no Brasil não permitem candidaturas de promotores. São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Roraima. Apenas esses 5 estados. Os outros 22 permitem. Muitos promotores têm se candidatado, têm sido eleitos e têm feito ótimas gestões nos ministérios públicos. Não há motivo para restringir este alcance. Portanto, esta consulta é relevante, não significa que a consulta vai mudar a regra do jogo, né? Mas a consulta será um termômetro de como o Ministério Público de São Paulo, que é o maior do país, com mais de 2.000 membros, vê esta questão. Agora, 2 pontos que eu acho que merecem destaque. O CONEP deliberou sobre isso há 1 ano e 7 meses. Houve uma demora para se fazer a consulta. Antes tarde do que nunca. Segundo, a consulta será feita a partir de segunda-feira até dia 10 de julho
período em que muitos promotores estão de férias, né? Mas nós esperamos que haja uma maciça participação, ainda que num período que não é o ideal, porque muita gente está viajando, para que participem ativamente e para que esta consulta influencie o órgão especial do Colégio de Procuradores para que revejam este posicionamento. E hoje nós temos, inclusive, na Assembleia Legislativa, que deveria examinar eventual mudança legal, um promotor de justiça, um procurador, Fernando Capês, que é do Ministério Público. Com certeza, esta mudança é positiva se ocorrer, porque amplia o leque de escolhas. E ampliações sempre são positivas. O eleitor que faça a melhor escolha em relação a quem tem melhores condições de conduzir, de gerir o Ministério Público. Ampliação democrática, a meu ver, é sempre bem-vinda. É a minha opinião. Algo a acrescentar? Bem, eu concordo plenamente com essa proposta, no sentido de se ampliar o quadro de eleitos, possivelmente, e, portanto, dar mais escolha para o governador. Para o promotor, né? Na verdade, para o promotor e depois para o governador, né? Para esse relevante cargo, que é o de Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe da instituição essa que ela tem um perfil democrático, foi fortalecida na Constituição de 88 e, portanto, ela precisa ter a maior representatividade possível no quadro de seus membros. Doutor Roberto, sabe algo que há tempos, quando surgem essas listas tríplices, não é? Para qualquer indicação, temos lá uma lista tríplice. Eu acho interessante, quando cai nas mãos do governador, e não era assim, né? E ele escolhe até o terceiro colocado da lista, né? Se as pessoas escolhem, têm a possibilidade de escolher 3 nomes e enviam 3 nomes, né? Aí o que foi mais votado é o vencedor nato, né? Aí cai nas mãos do governador, ele escolhe o perdedor. É verdade. Porque se nós temos uma eleição de uma classe que aponta 3 nomes, e olha, a classe quer este aqui, aí o governador inverte a ordem dos... Eu não consigo entender essa opção. Na verdade, a ideia, a fórmula aqui é a seguinte, a eleição, a fórmula legal, a eleição não poderia estar restrita aos membros do Ministério Público, porque não seria uma escolha privada, uma escolha que tem repercussão pública para a sociedade, portanto, deveria haver uma intervenção de quem tem legitimidade do voto, né? E aí se coloca o governador como interveniente neste processo, por estar legitimado, e ele tem esses nomes e escolhe aquele que teria a maior vocação para realizar as políticas públicas necessárias para a sociedade. Esse é o sistema que nós temos, Zancopé e Jorge. Agora, eu, Liviano, eu tenho uma ideia, tenho uma proposta que eu acho que poderíamos aperfeiçoar isso, nessa linha da sua inquietação. E eu acho, inclusive, que esta fórmula poderia ser usada para o Ministério Público Federal, que hoje nem eleição faz, há uma consulta informal. Eu acho que nós deveríamos ter eleição com voto uninominal, cada promotor vota em um, e o mais votado, o vencedor dentro dessa escolha, é sabatinado pelo Poder Legislativo. Por quê? Primeiro, porque você dá mais peso à escolha do membro da carreira, que está credenciando alguém que ele vê com melhores condições de gerir a instituição. Então, você prestigia mais este voto. Segundo, você dá os poderes de confirmação para o Poder Legislativo de maneira difusa e não concentrado na figura de um indivíduo, que é o governador. Mesmo que seja uma pessoa bem intencionada, você concentra o poder de escolha na mão de um. Se você muda para o Legislativo, você gera um debate saudável com os 94 deputados, e aí, se a escolha for ruim, feita pelos promotores, hipoteticamente, o Poder Legislativo como um todo, após um debate, poderia derrubar, rejeitar essa indicação. Eu acho que esta fórmula seria mais democrática, seria desconcentradora de poder e, ao mesmo tempo, prestigiaria mais o voto do promotor, porque, como você bem colocou, teoricamente, esse sistema da lista tríplice poderia ter 10, 15 ou 20 candidatos, mas, na prática, nós temos 2 ou 3. Portanto, quando ele escolhe o segundo ou o terceiro, ele está escolhendo o derrotado. Então, fica a impressão que está sendo subvertida a regra do jogo, a regra democrática.
dizer, a pessoa ganhou, mas não levou, né? Sim. Isso causa um desconforto e fica a sensação de que a regra democrática foi descumprida. Eu acho saudável que haja esta intervenção confirmadora por quem tem legitimidade do voto, acho isso razoável, plausível, importante, pela envergadura do papel do Ministério Público. Mas se o Legislativo cumprisse esse papel de maneira desconcentrada, penso que seria melhor. O Eduardo, aqui de São Paulo, para combater a corrupção, precisamos começar pelo nosso quintal. Combater pequenas corrupções do dia a dia, não pedir nota fiscal, dar um cafezinho para o guarda, passar sinal vermelho. Creio que a corrupção exista porque existe impunidade, diz o Eduardo, aqui de São Paulo. É verdade, Eduardo. Isso, você tocou num ponto que é fundamental, que é a questão da cultura de corrupção, do jeitinho brasileiro. Porque jeitinho no sentido do brasileiro ser maneiroso, simpático, habilidoso, isso é uma coisa positiva, é um traço de comportamento nosso que é algo louvável. Agora, esta cultura de desrespeitar a lei, né? Você dar o cafezinho para o guarda como um gesto carinhoso para alguém que faz a segurança do seu bairro é uma coisa. Agora, você dar dinheiro para o guarda não te multar, quando ele deveria fazer isso, aí nós estamos diante de uma transgressão ética, né? Então, Eduardo tem toda a razão no sentido de frisar isso. A responsabilidade pelo controle da corrupção começa dentro de casa, na atitude de cada um e na maneira como educamos os filhos para a ética, para respeitar o semelhante, para respeitar a lei, né? Para não descumprir regras de convivência, para ser ético nos comportamentos, para enxergar o outro. Isso é algo importante que falta, né? Doutor Jorge Eluf, eu dirijo, como o senhor é advogado, esse próximo tema, 3 suspeitos de intermediar o pagamento de propinas na Operação Lava Jato foram soltos na última terça-feira, 4 dias depois da Polícia Federal fazer buscas e prendê-los junto com representantes das empreiteiras Odebrecht e Andrade Gutierrez. Para o juiz federal Sérgio Moro, a prisão temporária, válida por 5 dias, já cumpriu o seu objetivo de preservar a colheita inicial de prova. A Operação Lava Jato está, eu classifico assim, como um momento de euforia no país, né? Retornando ao que o doutor Roberto citou, que pessoas inatingíveis estavam sendo encontradas, localizadas, estão sendo encontradas, localizadas. Aí, quando acontece isto daqui, que o próprio juiz, né, manda soltar... Eu acho que a medida dele é correta. Ele adotou um critério de prisão temporária, que é justamente para a colheita de prova, para garantir a colheita de prova naquela fase. Uma vez cumprido esse objetivo, não há mais justificativa para se manter as pessoas presas, porque nós não podemos antecipar o cumprimento da pena antes de terminar o processo, antes de ter uma decisão condenatória definitiva. Esse é o princípio que está na nossa Constituição, né? Ninguém será considerado culpado enquanto não existir uma sentença condenatória definitiva. Mas há casos em que ele mantém as pessoas sob prisão preventiva, que é um pouco diferente. É uma prisão que já não tem um período determinado, né? O doutor Roberto pode me corrigir se eu não estiver correto nessa análise. É uma prisão preventiva, que é o que está ocorrendo com outras pessoas que já têm, vamos dizer, uma presunção, indícios muito fortes de culpabilidade e que podem, pelo seu poder, pela sua influência, atrapalhar o processo, seja exercendo pressão sobre testemunhas, seja suprimindo provas. Então, para essas pessoas, o juiz ele decretou a prisão preventiva, que é uma prisão processual que vai durar enquanto não for encerrada a instrução. E para essas que ele soltou, é prisão temporária, que são casos apenas para alguns dias para garantir a colheita de prova. Eu acho que ele está correto, esse juiz tem sido muito rigoroso e muito justo nas suas decisões. Eu entendo dessa forma. E veja um detalhe, Zancopé. A manchete diz: Moro nega pedido da Polícia Federal e manda soltar. E está correto o jogo, como bem comentou o Jorge. A polícia entendeu que deveria se prorrogar, o juiz examinou os elementos de prova, chegou à conclusão que aquilo que precisava ser reunido já foi, portanto, a razão de ser dessa prisão, que dura um período determinado, cessou,
e mandou soltar corretamente. Então, veja, essa notícia, inclusive, mostra o sentido de equilíbrio, de justiça, né? Há situações em que estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Então, ela permanece e ela não tem uma duração determinada. Agora, aqui, essas pessoas ficaram presas. O sentido dessa prisão foi realizado. As provas foram reunidas, as pessoas foram soltas. Isso atesta que o juiz Moro ele age de maneira correta, de maneira justa, e, quando não se justifica a manutenção da prisão, quem não deve continuar preso não vai estar preso, até porque essas pessoas não foram condenadas, né? E a prisão processual, que acontece antes da condenação, ela é exceção, né? E como é excepcional, só se justifica em determinadas situações, e se as circunstâncias que determinaram estas situações cessaram, não tem por que manter preso. Mas, doutor Roberto, doutor Jorge, eu vou fazer o papel do cidadão que não entende o processo, realmente não entendo, né? Mas quando está, como eu disse há instantes, um estágio de euforia no Brasil pelas medidas, pelas prisões, tudo, aí quando o juiz manda soltar alguém, para o cidadão que não tem conhecimento de leis, o juiz já está afrouxando. O juiz já está saindo, ele estava tão rigoroso, agora já está soltando as pessoas. Mas as pessoas não podem ter uma expectativa de vingança social, né? O processo reúne provas e as pessoas serão punidas na medida das suas responsabilidades depois de condenadas. As pessoas precisam entender que aqui nós estamos falando de uma prisão a serviço da investigação. A investigação se concluiu, as provas foram reunidas e não é mais necessário que essas pessoas continuem presas, porque elas não colocam, a prisão delas não se justifica mais. Então, tem um período determinado. Então, cada situação é uma situação, as pessoas precisam entender isto. Não podem enxergar o direito penal como instrumento de vingança. É na medida correta. Quando é necessário, a pessoa fica presa, terminou a razão de ser, esta pessoa que estava presa para as investigações vai ser solta e, ao final, quem for condenado vai cumprir a pena. É correto. É claro, isso não impede que essas pessoas que foram soltas agora sejam processadas, sejam denunciadas pelo Ministério Público, processadas e condenadas. E aí sim eles vão cumprir uma pena já pela condenação, o que é previsto na nossa legislação e na Constituição. Mas nada não se justifica que eles permaneçam presos durante o processo se não há mais necessidade, não há mais motivo para que justifique essa prisão. A gente, população, a gente, povo, se confunde com os termos jurídicos. O senhor usou um agora que é comum, ele não foi condenado. Ele não foi condenado. Então, a pessoa está presa e vai para a rua, e aí alguém da envergadura do senhor fala, ele não foi condenado. É difícil para a gente entender essa história. De condenação? É difícil. Parece que não, mas é difícil você dissociar isso em termos de cidadão, sim, pelos contatos que a gente tem e conversa e tal. Já soltou. Não, mas ele não estava condenado. Mas como? Prende e não está? Sabe, essa diferença de termos jurídicos para a gente que é do povo. Mas veja, Zancopé, traduzindo assim em miúdos, ninguém pode ser condenado a uma pena sem um processo, sem as provas, né? A pessoa só vai cumprir pena, punição, castigo, depois que respondeu ao processo e foi condenada. Se não há as provas necessárias, não pode ser punida. Então, você que nos ouve, que nos vê, entre em contato com gente do MPD que fala pelo 97-401-2235, o WhatsApp, ou 5052-6622. Mande a sua pergunta e nós comentaremos, analisaremos aqui ao vivo. O nosso indefectível Jaime do Jardim Bonfilholi. Doutor Liviano, existem no Supremo em Brasília mais de 200 pedidos de intervenção no Estado de São Paulo por falta de pagamento de precatórios alimentares. Por que o presidente do Supremo não utiliza a caneta, que pode até ser uma prosaica BIC, e determina que se cumpra a Constituição, diz o Jaime do Jardim Bonfilholi, e manda um abraço. Nosso Jaime, fiel ouvinte e telespectador, sempre participante, o cidadão engajado. Jaime, a questão da intervenção não é algo simples, né? O presidente do Supremo, ele não pode agir como uma máquina friamente, né?
e, numa canetada, decretar a intervenção num estado como o estado de São Paulo, que tem 40 milhões de habitantes. Eu não estou dizendo que está correto o descumprimento da regra, o não pagamento de precatórios, não estou dizendo que isso esteja correto. O que deve acontecer, a meu ver, é pressão permanente no governo do estado para que se cumpram as obrigações, para que os precatórios sejam liquidados e, a meu ver, para decretar intervenção, não digo só São Paulo, em geral, tem que haver evidência da má-fé. Má-fé inconteste de descumprir a lei, porque a intervenção é uma consequência muito rigorosa, que traz consequências para o próprio cidadão. Né? Então, para o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é chefe do Poder Judiciário no país, para tomar uma decisão dessa envergadura, ela precisa estar muito bem fundamentada, precisa ser um caso grave que justifique não o puro e simples não pagamento do precatório. Não estou dizendo que está correto. Né? Eu acho que deve haver pressão, acho que a sociedade deve se manifestar, deve se unir, deve protestar, deve acionar as autoridades, a imprensa deve cobrar, não tenho dúvida disso. Mas decretar intervenção de um Estado, já vejo isso como um degrau que, para ser galgado, é necessário que haja uma evidência incontestável de desonestidade, de má-fé, para que isso aconteça. Quem viveu essa situação foi o governador Mário Covas. Falou-se, publicou-se informações de que o Estado de São Paulo sofreria intervenção, e ele disse, olha, não precisa de intervenção nenhuma, me manda o dinheiro que eu pago. Se quiser mandar um interventor, pode, o cargo está à disposição, a lei é soberana, mas é melhor dar o dinheiro, eu pago. Eu não pago porque eu não tenho dinheiro, mas eu acho que é cômodo essa nós situação. Não podemos esquecer outro detalhe que eu não comentei. O Brasil, e todo mundo sabe, vive um momento de crise econômica. Né? Há menos produção, você tem uma atividade industrial econômica menor, e isso gera, via de consequência, menos arrecadação para o Estado. Como o tributo, a base de cálculo, fato gerador, está relacionado à magnitude da atividade econômica, se eu tenho uma retração econômica, eu tenho menos arrecadação. Se eu tenho menos arrecadação, tenho menos dinheiro para poder liquidar as obrigações que o Estado tem. Né? Então, não tem mágica. Né? E isso é fato notório, todo mundo sabe, todo mundo está vendo, índice de desemprego mais alto, inflação mais alta, atividade econômica retraída, né? Uma série de projetos, de ações do governo federal, por exemplo, interrompidas por falta de pagamento. Né? Temos aí as maiores empreiteiras do país envolvidas nos escândalos, os presidentes das duas maiores presos. Né? Tudo isso gera consequências. Né? Gera consequências, mas tem um lado positivo, a limpeza, passar a limpo. Né? Porque empresas honestas ocuparão posições importantes. Né? E é importante que haja essa depuração. Né? E que as empresas que têm estes questionamentos implantem os departamentos de compliance, implantem as regras de integridade. Ontem mesmo eu participava de um congresso internacional de compliance e estava lá um advogado que está montando o departamento de compliance na UTC, cujo presidente até outro dia estava preso. Né? Tomara que isso de fato aconteça. Preso ainda em domiciliar ainda. Pois é. Então, tomara que isso realmente se consolide, aconteça. Né? Não é porque houve o fato que a empresa não pode se reposicionar e implantar a questão da integridade como uma política da empresa, com comprometimento da cabeça da empresa, tá certo? Com canais de denúncia, com gestão de riscos, né? Com uma política de integridade. Acho isso importante e saudável. Mas esse conjunto de fatores gera uma redução de arrecadação e, com certeza, via de consequência, os precatórios têm maior dificuldade de ser liquidados. Posso fazer uma observação com relação favor. aos precatórios? A atuação da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, tem sido muito intensa junto aos governos da União, dos estados e dos municípios também. E nós estamos lutando. O presidente Marcos da Costa, o presidente da Comissão de Precatórios, que é o Dr. Marcelo Lobo, estão trabalhando incessantemente para que o Estado, principalmente, que é o mais atrasado, o Estado e o município de São Paulo, o Estado, para você ter uma ideia, ele está pagando precatórios do ano de 2001.
Quer dizer, é uma coisa absurda, né? Fila lenta. E o município de São Paulo é de 99. A União ainda está mais ou menos dentro do... A União já entrou nesse século. Já está nesse século, exatamente. Mas a atuação da OAB tem sido muito profícua, inclusive, porque nós já temos projetos agora que vão fazer que os precatórios sejam liquidados num prazo de 5 anos. Se for aprovado pelo Congresso, pela Assembleia Legislativa, nós vamos ter esse projeto que vai agilizar o pagamento dos precatórios. Perfeito. Doutor Jorge Eluf, Jairo do Ipiranga, qual deverá ser o comportamento pergunta ao senhor, Ministério Paulista, em relação às denúncias, inclusive divulgadas pela mídia, de grandes desvios da Polícia Militar de São Paulo? Pergunta endereçada ao senhor, não sei quem que pode responder. Então, Jorge pode, depois eu comento também. Sim. Eu acho que isso deve estar sendo apurado pelos órgãos de controle interno do Estado de São Paulo, que é a Corregedoria Geral do Estado, e esse assunto certamente vai passar para a órbita do Ministério Público, que é o órgão de controle externo, que exatamente tem a titularidade da ação penal e da ação civil pública, e nós vamos acompanhar agora o desenrolar dessas investigações que indicam que existe realmente um desvio de dinheiro grande num órgão que até agora não era visado, que é a Polícia Militar, né? Nós pelo menos, não sabia de antecedentes, de precedentes nesse sentido. Então, nós vamos ter que atuar acompanhando as investigações pela Corregedoria Geral do Estado, e depois, certamente, o Ministério Público vai atuar. O Tribunal de Contas do Estado também vai atuar como órgão de controle externo, no sentido de apurar os desvios, o valor desses desvios, responsabilizar aqueles agentes públicos, funcionários que tenham eventualmente cometido esses atos de improbidade, né, e de corrupção mesmo, e nós vamos ter que buscar depois o ressarcimento desse dinheiro. Quer acrescentar algo? Sem sombra de dúvida que esse é o caminho, todo mundo precisa investigar, é saudável que não se monopolize o poder de investigação num único organismo, como bem colocou o doutor Jorge. Com certeza absoluta, a Promotoria do Patrimônio Público e Social, que tem atribuição para investigar isso, deve já estar verificando. A promotoria, que tem feito um trabalho extraordinário, com muitos inquéritos civis, muitos processos, com recuperação de muito dinheiro, inclusive tem conselheiro do Tribunal de Contas do Estado afastado por força do trabalho da Promotoria Justiça do Patrimônio Público e Social. Portanto, o Ministério Público tem feito um trabalho intenso e isso gera resultados ANCOPE, porque a Fundação Getúlio Vargas, na semana passada, divulgou o relatório trimestral de credibilidade nas instituições, né? Mediu 11 instituições. A que tem mais credibilidade são as Forças Armadas, com 68%. Em segundo lugar, a Igreja Católica, com 57%. E logo após, o Ministério Público, com 45%. Deixando para trás outras instituições, como o Poder Judiciário, que tem 25%, Congresso Nacional, partidos políticos, etc. Portanto, esta credibilidade decorre de um bom trabalho feito para a sociedade. Com certeza, as responsabilidades serão apuradas e as pessoas serão processadas. Quem tem poder tem que ser controlado. Como toda quinta-feira, o presidente da FIPESP, Duarte Moreira, conosco no Gente que Fala. Doutor Duarte, boa tarde. Boa tarde, meu caro Zancopé. Meu boa tarde aos debatedores do programa. Boa tarde, ouvintes do Gente que Fala. Duarte Moreira, o Arraiá FIPESP, tradição na associação, é sinônimo de muita diversão e alegria para toda a família. Festa tem como objetivo proporcionar variadas atrações de entretenimento, lazer, confraternização para os associados. A FIPESP já tem praticamente tudo organizado, ok? É nesse sábado o evento, não é? Exatamente, Zancopé. O dia pelo qual todos nós estamos trabalhando muito será neste sábado. Essa é uma festa que a FIPESP vem realizando com sucesso há 15 anos. Mas todos os anos a gente sente como se fosse a primeira vez. A preocupação, o querer que tudo dê certo, que todos se divirtam, enfim. Isso é natural quando se recebe cerca de 5.000 pessoas num evento como esse. Duarte Moreira, conta pra gente um pouco do Arraiá FIPESP.
Olhe, a nossa festa junina é realizada num campo aberto na unidade de lazer em Serra Negra. Lá são montadas tendas, distribuídas as mesas e as cadeiras para a comodidade e segurança de todos os nossos convidados, que são nossos associados e seus familiares. Organizamos shows, barracas com diversas brincadeiras, além de sorteio auditado de um carro 0 km e vários outros prêmios. No quesito alimentação, ao Zancopé oferecemos bebidas e comidas típicas de culinária que agradam a todos os gostos. E quais as novidades que aguardam os participantes, Duarte? Olha, todos os participantes, sem exceção, vão receber um cupom que dará direito a um sorteio surpresa, que será realizado de hora em hora. Além disso, teremos inúmeros outros programas, brincadeiras, enfim, falta do que fazer não vai ter. Mas, Duarte, se eu, por exemplo, decidir agora, ainda encontro vaga nos ônibus? Bem, se for até amanhã, até às 17 horas, tudo bem. Não tem problema, sendo que o ingresso de ida e volta custa R$100. Ao adquirir seu ticket, o associado recebe na hora um cartão que será validado como vale alimentação. Esse deverá ser carregado com um valor de no máximo até R$50 para seus gastos com comida e bebida. Caso esse valor não seja suficiente ao Zancopé, lá mesmo, no local do evento, é possível recarregar o cartão com mais valores. Tudo muito simples, sem filas e sem nenhum estresse. Estamos preparados para receber a todos com agilidade, conforto e segurança. E quem quiser também poderá adquirir mais cupons para o sorteio dos 15 prêmios para esse 15º Arraiá. Não há limite. Meu caro Duarte Moreira, presidente da FIPESP, agradeço mais uma vez tua gentileza com o Gente que Fala. Uma boa tarde. Uma boa tarde a você e a todos vocês. Gente que Fala retornará em instantes. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na AltV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na AltV.
tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 da tarde, também TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. E um registro para você participar da grandiosa festa junina neste final de semana, sábado e domingo, 27 e 28, na Rua Américo Brasiliense, esquina com a Francisco de Moraes, Chácara Santo Antônio. Renda será revertida para o projeto social Gente é para Brilhar, promoção da Paróquia Sagrada Família. Participe, pois além de ajudar a quem precisa, você também se divertirá com a festa, terá muitos prêmios e sorteios, a partir das 5 da tarde até as 10 da noite. Dr. Roberto Liviano, que é promotor de justiça, presidente do MPD. Hoje, quinta-feira, gente do MPD que fala, gente do Ministério Público Democrático. Também o advogado Jorge Eluf. Doutor Eluf, por que o Tribunal de Contas de São Paulo é tão compreensivo com as contas do governo do Estado? Pergunta o Naldo Torres, de Santo André. Bem, até ele fez a pergunta... Você está fazendo a pergunta para a pessoa certa, porque eu fui procurador da Fazenda durante 20 anos junto ao Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas é um órgão, vamos dizer, auxiliar do Poder Legislativo, e ele exerce o controle externo das contas, das despesas do Estado e de quase todos os municípios, menos do município de São Paulo, capital, que tem seu tribunal próprio. Ele é constituído por um quadro técnico muito preparado de auditores, de técnicos mesmo em contabilidade, em finanças públicas, e de conselheiros que são escolhidos parte pelo governador do Estado, parte pela Assembleia Legislativa, e agora tem que colher nomes dentro dos auditores, e, portanto, ele tem uma composição mista, não é? Ele tem uma autonomia, uma independência em relação ao poder público que ele fiscaliza. E, muitas vezes, eles exercem, de fato, essa fiscalização, punindo, né, julgando contas irregulares, mandando que o administrador devolva o dinheiro. Com relação às contas do governador do Estado, geralmente são feitas as auditorias, e uma vez por ano tem o julgamento das contas, e eles fazem recomendações, fazem ressalvas. De fato, nesse período todo, eu nunca assisti, nunca presenciei o julgamento de desaprovação das contas do governo do Estado. Nunca. E agora nós estamos até com um caso aí, um precedente que pode ser aberto com o julgamento de desaprovação das contas da Presidência da República, no Tribunal de Contas da União. Isso seria um precedente, realmente eu nunca presenciei isso. Com relação às contas de municípios, eu vi várias vezes serem desaprovadas, mas do Estado realmente nunca vi. Não sei se porque tem alguma conotação política ou se simplesmente são contas mais bem elaboradas e não incorrem em irregularidades flagrantes, como, por exemplo, a maior de todas seria o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o que parece que está ocorrendo com relação às contas da União. Doutor Liviano. Veja só,
Deixa um pequeno comentário em relação a isso. Em primeiro lugar, quem julga as contas é o Poder Legislativo. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar que emite um parecer. Quem vai deliberar sobre o mérito é o Poder Legislativo, a nível federal, Congresso Nacional, a nível estadual, a Assembleia Legislativa. Eu tenho uma visão a respeito disso. Eu acredito que não seja saudável, numa escolha política como essa que nós temos aqui para os conselheiros, termos a vitaliciedade. Quando você recruta um juiz ou um promotor, é plausível que ele tenha um contrato com o Estado, foi recrutado num concurso meritocrático, então ele vai exercer a sua função até o momento da aposentadoria. Agora, em se tratando de uma escolha política, eu acho que nós teríamos mais independência, teríamos um exercício das funções melhor voltado para a sociedade, ou se tivéssemos um mandato para os conselheiros. Existe esta prática em muitos países do mundo. Na Alemanha, por exemplo, os ministros da Suprema Corte têm mandato de 10 anos. Não é? Eu acho que seria bastante razoável termos mandato para os conselheiros. Ou, mais além, concurso público. Escolher os conselheiros por concurso público. Isso conferiria total e absoluta independência para os tribunais de contas. Existe alguma interferência política, sim, e muitas questões que depois a Justiça vê que houve falhas, superfaturamentos, parece que os tribunais de contas não enxergam, apesar de ter um pessoal preparado, mas as escolhas são políticas. E quando as escolhas são políticas... A propósito, se você me permite, nós vamos comentar aí a campanha da OAB sobre o combate à corrupção, né? Corrupção não. E uma das propostas que foram formuladas nessa campanha é justamente essa, de dotar os tribunais de contas de ampla e real autonomia e independência em relação às pessoas e aos órgãos submetidos à sua fiscalização, com especial orientação das Cortes de Contas no tocante à aplicação rigorosa da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é uma das propostas desse pacote, vamos dizer, anticorrupção, que a OAB está apresentando para ser discutido pela sociedade, é justamente com relação ao Tribunal de Contas. Eu ia fazer referência exatamente ao livro Corrupção, do Dr. Roberto Liviano, que ele trouxe para o Gente que Fala hoje para ser presenteado, né, para que seja presenteado um dos ouvintes. Então, corrupção, incluindo a nova lei anticorrupção e exatamente comentar sobre esta campanha que a OAB lança, a OAB São Paulo, Corrupção Não. O livro do Dr. Roberto Liviano é Corrupção. A campanha OAB é Corrupção Não. Então, é um tema que nós estamos combatendo nos últimos tempos, né? Porque aquele jeitinho famoso é mais simples, doutor Roberto. É mais fácil, sabe? E deixa passar, é mais fácil. Não é assim, aí, não. quando se arma realmente com campanhas, com discursos, com propósito, nós não estamos habituados a ver isso, doutor Roberto. Mas isso é um assunto para o doutor Jorge Eluf. Eu queria primeiro dizer que, apesar do livro do doutor Roberto ter o nome Corrupção, mas é Corrupção Não também. Sim, não é corrupção, sim. Não, mas exatamente. Os dois nomes, dois títulos estão bem próximos. Porque, não é? de fato, Zancopé, se você me permite, desde 2013, por ocasião daquelas jornadas de junho, em que houve aquela grande mobilização popular no Brasil inteiro, o tema da corrupção passou a ser o tema do momento, é o tema que está em foco. A sociedade civil percebeu que tem um poder de mobilização e de mudar as coisas, e a partir dessas jornadas de junho, todos os órgãos de representação da sociedade civil passaram a se preocupar também com esse tema. Sempre nos preocupamos, mas agora passou a ter um foco específico, o combate à corrupção. E a Ordem dos Advogados do Brasil não poderia ficar de fora disso como, vamos dizer, um interlocutor da sociedade civil, né? O Ministério Público é o defensor da sociedade civil. E a Ordem dos Advogados do Brasil, com seu quadro de 700 mil advogados no país, é um órgão também que representa a sociedade civil, é um interlocutor da sociedade civil. E aí, então, foi criada a comissão, pelo presidente Marcos da Costa, o presidente da OAB de São Paulo, foi criada a Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos, da qual eu sou presidente, com muito orgulho. E agora, no final do ano de 2014, por ocasião da Conferência Nacional da Advocacia, que foi realizada no Rio de Janeiro, em outubro, o presidente Marcos da Costa me solicitou que formulasse algumas
propostas para ele encaminhar para essa conferência nacional. E nós fizemos, em conjunto, a minha comissão com a Comissão de Direito Administrativo, que é presidida pelo doutor professor Adib Kassuf Saad. Nós elaboramos uma série de propostas que foram levadas à Conferência Nacional, foram aprovadas, e o Conselho Federal da Ordem depois lançou uma campanha, no final do ano passado, justamente de combate à corrupção. E levou essas propostas à consideração, inclusive como propostas da OAB à Presidência da República. Foram acolhidas foram 2 ou 3 sugestões. Vamos dizer, a maior parte das propostas não foi considerada, não foi acolhida pela Presidência da República. E agora o presidente Marcos da Costa resolveu também lançar a campanha Corrupção Não no âmbito do Estado de São Paulo, usando para isso da capilaridade da OAB, que está em todos os municípios de São Paulo e tem 229 subseções. Aqui no estado nós temos 300 mil advogados inscritos, militantes, e esses advogados estão sendo mobilizados pela OAB para colocar essa campanha na rua. Doutor Jorge, um detalhe, a notícia diz aqui, o cartaz que divulga a iniciativa pede que aqueles que conheçam qualquer caso de corrupção façam denúncia às autoridades públicas. Como fazer essa denúncia? Qual é o caminho? Olha, tem um site, tem não, um a telefone, está, é direto com a OAB, é isso que eu... Não, o importante... O que tem, porque eu não tenho o cartaz, o que tem é importante que se diga que para a OAB nós temos levado, inclusive, para todos os municípios de São Paulo, a nossa preocupação com o acompanhamento da despesa pública. Inclusive o doutor Liviano, o Ministério Público Democrático, tem sido um parceiro permanente nisso. Nós levamos aos municípios, às subseções da OAB, palestrantes expondo aos advogados e aos cidadãos como proceder para controlar os gastos públicos no seu município, porque nós entendemos que tudo começa no município. É lá que começam os casos de corrupção, que depois acabam se desdobrando e entram também na corrupção do Estado, corrupção da União, mas a gente entende que o cidadão pode exercer o controle efetivo no seu município. E aí levar as autoridades competentes, por exemplo, ao Ministério Público, à OAB, que pode encaminhar para as corregedorias, para a controladoria, as denúncias e acompanhá-las, no sentido de, então, se obter a responsabilização dos agentes públicos corruptos e dos particulares também que se enquadrarem na lei de anticorrupção. Doutor Liviano, aqui a informação, o Ministério Público Democrático, ele participa desta campanha, apresentou sugestões nesta campanha. Não, nós estivemos presentes lá no lançamento da campanha, aliás, além do que o Jorge falou, é importante registrar que foi um momento de uma emoção muito grande, porque o presidente Marcos da Costa, que é uma liderança muito querida na advocacia, ele sofreu um grave acidente automobilístico 2 meses atrás e foi a primeira aparição pública dele depois deste acidente. Fez questão de estar ali, do líder estar presente, comandando este importante lançamento de campanha, em que a OAB se alinha aos atores que no país estão preocupados. A história da OAB é uma história de preocupação com a cidadania. Teve um papel importante na redemocratização do país e é importante que esteja presente. Achei muito interessante esta referência do Jorge em relação às jornadas de junho, porque realmente ali muita coisa começou a mudar no país, chamou-se inclusive do gigante, né, adormecido, que se ergueu, aliás, aquele momento foi fundamental, inclusive, para a rejeição da PEC 37, porque o povo foi às ruas com bandeiras pedindo a rejeição da PEC como um fruto disto. Aliás, um denominador comum dessas reivindicações foi realmente a melhoria do controle da corrupção. Como bem colocou o Jorge, o Ministério Público, a OAB, existem muitos canais de denúncia que as pessoas podem colaborar. Agora, o importante dessas ações, dessas campanhas, é contribuir para a mudança de cultura da corrupção, né? Então, quando o movimento do Ministério Público Democrático trabalha a campanha Não Aceito Corrupção, OAB a corrupção não, Ministério Público Federal corrupção não, você percebe um movimento coletivo contrário à corrupção. E uma cada vez mais... conscientização. Conscientização. Cada vez as pessoas vão
absorvendo mais esta visão, essa percepção de que a corrupção é algo ruim, é algo grave, é algo danoso, né? E aquela ideia do passado, que era um problema das elites e dos governos, cada vez é algo mais distante, porque as pessoas percebem que é algo que lhes diz respeito, é grave. A Itália está na iminência aí de determinar a extradição de Henrique Pisolato, dando mais importância ao Pacto Mundial contra a Corrupção do que a sua cidadania italiana. O cidadão italiano está lá, mas o interesse do mundo em coibir a corrupção se sobrepõe a este, né? É bem verdade que há recurso devido ao processo legal, mas tenho certeza absoluta que ele será entregue ao governo brasileiro para cumprir a pena pela qual foi condenado. Doutor Roberto Liviano, Eduardo da Vila Hamburguesa diz: é importante lembrar que o PSDB é governo em nosso estado há 20 anos e 6 meses, e a dívida de precatórios é de 18 bilhões de reais, destaca o Eduardo da Vila Hamburguesa. Então, ele se refere verdade, a 20 Eduardo, anos de governo. Este é um fato notório, todo mundo sabe, e os governantes ocupam os cargos que ocupam por deliberação dos eleitores, né? A cada 4 anos, os eleitores são chamados a decidir, e o que é essencial é que exerçam o seu poder de voto de maneira consciente. Eu tenho dito, por onde vou, que há a importância capital do eleitor se preocupar em coibir o enraizamento no poder. Enraizamento no poder gera condições propícias para a prática da corrupção. Eu tenho defendido a ideia do fim da reeleição, e não só para o Executivo. Não é plausível que nós tenhamos deputados no Congresso Nacional há 40 anos, sendo o Brasil uma república. República significa alternância no poder. Que alternância é esta? Que a pessoa é reeleita por 10 mandatos consecutivos. Então, já que nós estamos em momento de rediscussão e mudanças, eu defendo a ideia de um único mandato, no Executivo e no Legislativo, sem o enraizamento no poder, né? Agora, o povo precisa acompanhar, fiscalizar e exercer o poder que tem na hora do voto. Se existe um grupo político que está no poder há tantos anos, está no poder porque o eleitor assim quis. E na democracia, o eleitor escolhe o seu representante. O Amazilis Jardim Guarapiranga pergunta se o pagamento dos aposentados tem que depender do que arrecadam atualmente ou do que eles arrecadavam antes. Amazilis do Jardim Guarapiranga. Alguém poderia... Bom, o pagamento é feito hoje, né? Então, o pagamento depende do dinheiro que há em caixa hoje. É uma carteira que vem se o dinheiro está em caixa, o pagamento é feito. Sim. Para qualquer que seja a fonte, o motivo, né? Entre aqueles que ligaram, doutor Roberto Liviano, o senhor tem que autografar para o Paulo Almeida do Tatuapé. Ele foi sorteado? Ele recebeu o teu livro de Parabéns, presente, Paulo Almeida. Vou autografar o livro e aí a Rádio Trianon vai fazer contato aí para que ele seja entregue. Parabéns a produção por se acompanhar encarrega. o programa. Doutor Roberto Liviano, é sempre muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala, engrandece esse debate com a participação do MPD, que é o movimento do Ministério Público Democrático. A alegria é minha, Zancopé, nós estamos muito felizes com esta parceria e temos certeza que estamos dando uma contribuição para que as pessoas tenham mais informação, para que elas estejam mais conscientes dos seus direitos, e estamos fortalecendo os debates e estamos conseguindo esse resultado pelos amigos que temos, como o Dr. Jorge Eluf, e pelos parceiros. Acreditamos num debate plural, não só de membros do Ministério Público Democrático, mas dos amigos, parceiros das diversas carreiras e instituições que engrandecem esse debate. Dr. Jorge Eluf, muito bom recebê-lo no Gente que Fala. Muito obrigado, Zancopé. Foi um enorme prazer estar aqui participando desse debate, juntamente com meu estimadíssimo amigo Roberto Liviano, liderança do Ministério Público, liderança da sociedade civil, um homem que tem sido um lutador incessante contra a corrupção, a favor da ética na política, a favor da ética na vida pessoal. Então, eu só posso estar orgulhoso de estar participando aqui desse debate. Eu me coloco à disposição sempre que precisar, e a Ordem dos Advogados do Brasil também está à disposição. Sempre que formos chamados, estaremos presentes aqui.
Gente que fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.